todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos aqui a lancheira Dias. É uma lancheira bem espaçosa, foi a pedido de uma cliente que eu fiz estas medidas. Eu acho que é ótima para adulto levarem almoços, as marmitas, ela é muito espaçosa. Eu antes de tudo vou já dar as medidas aproximadas depois de feitas, porque há muitos clientes que nos pedem em que tamanho fica, então deixar aqui gravado no vídeo. Então ela tem aproximadamente na largura 31 cm depois de feita, pela altura de 23 e a profundidade é 16 cm, está bem? Como veem, é muito espaçosa, ela por dentro eu fiz ela toda ampla, com o forro a combinar com o exterior, que eu acho que ficou assim super lindo. Claro, se quiserem colocar um bolso, até um bolso de rede ou de cristal, podem colocar sem problema nenhum. Nos nossos painéis, estes painéis vão estar em breve no nosso site, ou quando tiverem a ver o vídeo, se calhar já estarão também no site. Podem alterar os padrões ao vosso gosto. Temos também o individual em tecido de algodão, para pôr sempre a combinar com as lancheiras, sejam elas estas ou as lancheiras box dati, está bem? Espero que gostem. O nosso site, para vocês verem depois todos os padrões, é em www.ninoca.pt e vocês podem sempre optar por esta peça em napa, em doll, em nylon ou em tecido de algodão. E agora vamos então para os materiais. Vamos então agora começar com o material e vamos precisar duas vezes o espelho da frente e uma vez o espelho de trás da nossa peça no exterior. Neste caso eu mandei imprimir em doll, já sabem, também pode ser impressa em outros materiais, e eu aproveitei as peças exteriores, já estruturei todas com a manta térmica, está bem? Ou o etaflon, como preferirem chamar. Podem usar tanto o de 5 como o de 3, é uma questão de gosto. Podem usar um ou o outro. Eu usei então o de 5 neste caso, duas vezes então nos espelhos. Precisamos duas vezes também no forro. O forro eu estou a utilizar a tela impermeável ou bagum, ou seja, estou a usar nestas florzinhas assim super delicadas a combinar com a peça. Vamos precisar do fole de fecho, duas vezes no exterior, como eu disse, com a manta térmica, já costurei à volta e cortei. Vamos precisar duas vezes no forro também na tela impermeável e vamos precisar de fecho malha 5. Neste caso o fecho eu corto sempre um bocadinho maior do que o nosso fole, que é para podermos conseguir colocar os cursores. Os cursores eu vou usar dourado e vou usar dois, isto é uma questão de gosto, se preferem usar um ou dois. Eu vou usar dois porque é uma lancheira bem grandinha, por isso acho que fica super bem. Vamos precisar de fundo, uma vez no exterior, com a manta térmica, e uma vez no forro, também na tela impermeável. Vamos precisar de duas alças, neste caso eu estou a usar a alça de 3 cm, está bem? Alça pronta. Não se esqueçam de queimar sempre as pontinhas da alça, e eu usei aproximadamente cada alça 50 cm, está bem? Mas é uma questão de gosto, a medida também para vocês. Vou precisar de viés, neste caso eu vou usar viés da própria tela, com 2,5 de largura, está bem? Já tenho aqui prontinha tampas para costurar e opcional vão usar vivo, não é obrigatório, quem quiser não precisa de usar vivo. Eu nestas peças gosto muito, primeiro, na parte de estética eu acho que fica muito melhor com a parte arredondada, com o vivo, que eu acho que fica mais perfeitinho e também ajuda também na estrutura. Neste caso eu vou usar o vivo bege e uma tirinha mais ou menos de 3 cm de largura pelo comprimento que quiserem, mais ou menos 10, que é para fazer o acabamento ao vivo. Não é obrigatório, mas penso que a peça fica melhor, tanto esteticamente como estrutura, tá bem? Mas não, quem não quiser mesmo usar vivo não precisa. Estes são então os materiais que vamos utilizar e agora vamos para o passo a passo. Eu vou começar pelos nossos espelhos. Vou colocar já o meu forro antes de colocar o vivo a toda a volta. Então vamos pôr avesso com avesso do exterior com o forro, está bem? O forro fica virado para baixo
e o nosso exterior virado para cima. Eu, como está na medida, o meu forro na medida do exterior, eu vou colocar umas molinhas a toda a volta. Quem quiser cortar o exterior, o forro um bocadinho maior, pode o fazer, também que assim não precisa de estar a prender com molinhas. E eu vou aproveitar, ponho assim umas molinhas para segurar o forro para não fugir. E vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta, tanto no espelho da frente como no espelho de trás, está bem? Já está então costurado o nosso forro. Não se esqueçam de fazer isto aqui nos dois espelhos. Agora vamos dobrar aqui ao meio o espelhinho para marcarmos o meio tanto na parte de baixo, que é para pormos o vivo, e marcamos já em cima também para depois pormos as alças e depois para encaixar o fole também. Dobram assim e com a tesoura basta fazerem aqui um piquezinho, assim já sabem onde é que é o centro. E agora vou pegar na tirinha, na parte de baixo, né? Porque a fadinha, aqui a parte dos pezinhos, vou pegar na minha tirinha que eu tinha para o vivo, vou centralizar aqui no quarto de baixo e vou fazer uma costura à beirinha. Agora vão pegar no vivo. E já sabem, a parte do canudinho fica sempre para dentro e a parte lisa é que vai acompanhar aqui à volta do nosso espelho. Eu gosto sempre, como sabem, de usar um agulhão, por isso eu vou aqui encaixar no meio da minha tirinha e vou fazer agora a costura a toda a volta a acompanhar o vivo. Não se esqueçam de trocar o calcador para um calcador de vivo e vamos lá então agora costurar. Agora puxamos a presilha para baixo e voltamos a costurar para fazer aqui o acabamento. E agora cortam o excesso e fica assim o nosso espelho. Já fiz também o outro espelho, já temos os dois espelhos preparados e agora vamos colocar as alças. Para colocar as alças eu fiz aqui duas marcações na parte de cima do meu espelho, ou seja, como eu vos disse, para achar aqui o meio. Agora do meio para aqui eu marquei 6 cm e do meio para o outro lado também marquei 6 cm. Não sei se conseguem ver aqui as duas marcações, ou seja, do meio para aqui marquei 6, do meio para aqui marquei 6, está bem? E agora vamos colocar a nossa alça. Vamos colocar a alça dos 6 para fora, ok? Vou fazer aqui uma costura por cima, depois vou pegar na outra parte da alça, atenção para não estar torcida, vou pôr a marcação dos 6 também para fora e faço a outra costura, está bem? Fazemos isto nos dois espelhos. Agora vamos começar com o fole do fecho. Peguei na minha parte exterior que está estruturada com a manta e vou juntar o meu fecho direito com direito, ou seja, direito da cremalheira que está saliente virada para baixo para o sintético e vamos colocar aqui na lateral, está bem? Como eu disse ao início, é sempre um bocadinho maior para colocarmos os cursores e agora vou fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Atenção que eu entretanto já mudei o calcador para um calcador outra vez normal, está bem?
Agora vou pegar na parte do forro, vou juntar novamente direito com direito, direito do forro com direito do sintético e vamos encostar aqui na parte da lateral onde está o fecho. Neste caso, como o meu forro é a mesma medida que o meu exterior, tenho que ter o cuidado também de estar aqui nesta lateral. Quando o forro é maior que o exterior, não tenho que se preocupar com isso. Como sabem, costuro sempre a tela para baixo e agora vamos fazer aqui uma costura com margem de calcador, ou seja, a margem do meu calcador. Agora vou virar para o lado direito tanto o forro como o sintético aqui é esta parte de cima, o forro estique bem também aqui na parte de baixo, para agora fazer uma costura a todo o comprimento neste lado aqui, uma costura à beirinha, retrocesso sempre no início e no fim, e depois também aproveito, faço também costura deste lado aqui para segurar também o sintético ao forro, e se houver algum bocadinho de forro que fica mais, aparamos com a tesoura. Feito então a costura, temos aqui o nosso forro e a parte exterior. Agora vamos fazer o mesmo processo deste lado. Aqui é a minha parte exterior, o dole, ok? Vou fazer a mesma coisa, juntar dole com dole. Agora alinhamos neste lado do fecho daqui e pomos também o cuidado de alinhar neste lado aqui, tá bem? Fazemos costura à beirinha, depois da costura à beirinha pegamos no nosso forro, juntamos forro com forro, a mesma situação, a alinhar aqui na zona do fecho, fazer costura, pé de máquina, viramos o nosso fole, não é? E vamos fazer a costura à beirinha de um lado e do outro, como fizemos deste lado, para segurar o sintético ao forro, tá bem? Ou seja, o mesmo processo que fizemos deste lado aqui, vamos fazer deste lado aqui. E já vos venho mostrar esta parte feita. Agora, feito então o nosso fole, parte exterior, que é onde estão aqui os cursores, que entretanto eu também já coloquei os cursores em vários vídeos aqui no canal. Todas as peças que têm fecho eu costumo explicar sempre como é que se coloca o cursor. Desta vez já coloquei os cursores, coloquei dois, que assim já fica essa parte pronta. E agora vou pegar na minha parte exterior, ok? Do meu fundo, direito com a parte exterior do meu fole. Vamos alinhar aqui na lateral e na parte aqui de cima e vamos fazer uma costura à beirinha. Aproveito, corto já aqui o excesso do fecho, se tiverem excesso de forro podem também já cortar. E agora vamos virar para o lado do forro, não é? Que o meu fole, mas a parte do forro. E vamos juntar o nosso fundo, também o forro, ok? A mesma coisa, alinhamos as laterais e a parte de cima. E vamos fazer agora a costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador, tá bem? Lembrando que a minha máquina, a margem de calcador é de 0,5. Vamos puxar para o lado direito o nosso fundo, a parte do forro também do fundo para este lado, ok? Fica assim, desta forma. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui, estico bem os dois, não é? E vou fazer aqui uma costura à beirinha
tá bem? Só para segurar o meu fundo ao meu forro, tá bem? O meu exterior ao meu forro. Atenção, é só uma costura à beirinha, fazer retrocesso no início e no fim. Feita então a costura, agora vou colocar a outra parte do meu exterior do fole com o meu exterior do fundo. Atenção que esta parte do forro fica para trás e vamos fazer a mesma coisa, uma costura à beirinha, alinhamos aqui a parte da lateral e a parte de cima e fazemos então agora uma costura. Cortamos já o excesso de fecho. E agora, virado para o lado do forro, fazemos o mesmo. Pegamos o nosso forro, alinhamos. Atenção que o forro aqui, quando vocês cortam o vosso forro, se não for à medida do fundo, na parte de comprimento tem que ter sempre a medida certa, tanto exterior como o forro, tá bem? Aqui na largura podem pôr um bocadinho maior e depois aparam, mas na parte de comprimento, o forro do fundo tem que ser a mesma medida, tá bem? E vamos agora fazer a costura pé de máquina. Juntei então o forro, ok, ao meu fole, é o mesmo processo e fazemos a costura pé de máquina. Agora vamos virar para o lado direito e fazer a costura agora desta lateral também, só que agora atenção, esticarem claro o forro, só que ao costurarem, como o fole agora está fechado, tem que empurrar o fole para fora, tá bem? Para não ser costurado. Tem só o cuidado de esticar bem o forro, para ele não ficar aqui torcido, e vamos fazer novamente aqui a costura à beirinha deste lado. Vamos virar outra vez do avesso. E o que é que vamos fazer agora? Na parte do fundo, o nosso forro está solto ao nosso sintético, então vamos fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento na zona do fundo. O fole já está costurado, não é preciso, só na parte do fundo fazemos uma costura à beirinha deste lado e deste lado a todo o fundo, tá bem? E para prendermos o forro ao sintético, e depois, se vocês cortarem um bocadinho mais largo, queiram aparar, é só depois aparar com a tesoura o excesso de forro, tá bem? O meu forro então ao meu sintético na parte do fundo. Agora vou juntar costura com costura, tá bem? Aqui na parte do meu fole e do meu fundo, a união dos dois. E vou fazer aqui um pico com a tesoura nestes dois cantos do fundo e nestes dois cantos do fole para saber o meio das minhas peças. E depois vamos então encaixar os nossos espelhos ao nosso fole. Agora vamos pegar num dos espelhos e vamos então encaixar aqui no meu fole. Como podem ver, parte de cima onde está a alça, vamos pôr na parte de cima onde está o fecho. Vamos juntar então pique com pique, que nós tínhamos feito com a tesoura, e vamos prender com molinhas aqui a toda a volta da nossa peça. Normalmente eu coloco um na parte de cima e um na parte de baixo e depois vou espalhar os restantes molas pelo fole inteiro. Pronto, coloquei molinhas a toda a volta. Agora vamos trocar o calcador novamente para o calcador de vivo e vou costurar a toda a volta da minha peça pela margem de calcador para costurarmos então o nosso fole ao nosso espelho. Tenham só atenção, quem está a usar vivo, de colocar agora o calcador de vivo para poder costurar.
costura a toda a volta da nossa peça. Agora falta colocar o viés, ou seja, já sabem, colocam o viés ao vosso gosto. Eu vou colocar da própria tela, então vou só encaixar aqui ao meio, dobrar desta forma assim e vou fazer novamente a costura a toda a volta, porque tendo esta medida 2,5, eu a costurar de um lado já vai costurar do outro também e fica o acabamento feito. Já coloquei o viés a toda a volta da minha peça. Particularmente eu gosto muito do resultado de ver a tela do mesmo padrão com o viés, fazer este pandan, porque fica bastante discreto, não é? Ou seja, vocês ao verem, vê algo assim bastante discreto. Eu acho que o acabamento fica assim super giro. Estou por aqui mais para trás para vocês conseguirem ver. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no primeiro espelho, vou fazer o mesmo processo no segundo espelho, ou seja, vou encaixar aqui, vou colocar molinhas a toda a volta, costurar a toda a volta e colocar o viés e já vos venho mostrar a peça pronta. Assim ficou aqui a nossa lancheira Dias. Olhem que fofinha ficou. Eu simplesmente amei o resultado. É uma lancheira bastante espaçosa. Como veem aqui, o resultado do colocar vivo que eu referi na parte dos materiais, só coloca quem quiser, não é obrigatório, mas que realmente o acabamento com um vivo faz esteticamente bem mais bonito e também ajuda sempre na estrutura. Ela ficou mesmo espaçosa, ou seja, é uma lancheira que eu considero assim mais para adulto, tá bem? Alterando os padrões, por exemplo, pode ser também para homem, com os nossos padrões masculinos. Eu acho também para os senhores que levam o almoço, também a marmita para o trabalho, acho também é uma lancheira bem fofinha. Espero que tenham gostado do resultado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, de comentar, de partilhar e também, se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam, tá bem? Ativando o sininho, que assim recebem todas as nossas notificações das aulas quando colocamos aqui no YouTube. Espero que tenham gostado e até à próxima!